Isabel II, em inglês, Elizabeth II, nascida Elizabeth Alexandra Mary, Londres, 21 de abril de 1926, Castelo de Balmoral, Aberdeenshire, 8 de setembro de 2022, foi rainha do Reino Unido e de mais 14 estados independentes, denominados Reinos da Comunidade de Nações de 1952 até sua morte em 2022. Foi igualmente chefe da Commonwealth, uma grande organização governamental composta por 53 países independentes, sendo também a primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor, governadora suprema da Igreja da Inglaterra e comandante suprema das Forças Armadas do Reino Unido. Em alguns de seus outros estados soberanos, possuía o título de defensora da fé. O papel político de Isabel II abrangeu grandes áreas, com funções constitucionais significativas, sendo representante ativa da sua nação perante o mundo, com uma popularidade pessoal que tornou um dos ícones notáveis que remetem à cultura britânica. Nasceu na área de Mayfair, em Londres, sendo a primeira filha do Duque e da Duquesa de York, mais tarde Rei Jorge VI e Rainha Isabel. O seu pai subiu ao trono em 1936 após a abdicação do irmão, Eduardo VIII, tornando a princesa Isabel na herdeira presuntiva do trono britânico. Isabel foi educada particularmente em casa, começando a exercer funções públicas durante a Segunda Guerra Mundial, servindo no Serviço Territorial Auxiliar. Em novembro de 1947, casou-se com Philip Mountbatten, ex-príncipe da Grécia e da Dinamarca, em um casamento que durou 73 anos até a morte de Philip em 2021. Tiveram 4 filhos: Carlos, príncipe de Gales; Ana, princesa real; o príncipe André, duque de York; e o príncipe Eduardo, conde de Wessex. Quando seu pai morreu, em fevereiro de 1952, Isabel, então com 25 anos, tornou-se rainha reinante de 7 países independentes dos Reinos da Comunidade de Nações: Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão, bem como a chefe da Commonwealth. Reinou como monarca constitucional por meio de grandes mudanças políticas, como os problemas na Irlanda do Norte, a devolução no Reino Unido, a descolonização de África e a adesão do Reino Unido às comunidades europeias e a retirada da União Europeia. O número de seus reinos variou ao longo do tempo à medida que os territórios conquistaram a independência e alguns reinos se tornaram repúblicas. As suas muitas visitas e reuniões históricas incluem visitas de Estado à República Popular da China em 1986, da Federação Russa em 1994, à República da Irlanda em 2011 e visitas de ou para 5 papas. Na sua vida pessoal destacam-se os nascimentos e casamentos de seus filhos e netos, a investidura do príncipe de Gales e a celebração de marcos, como seus jubileus de prata em 1977, ouro em 2002 e diamante em 2012. Momentos de dificuldade incluem a morte do seu pai aos 56 anos, o assassinato de Louis Mountbatten, tio do príncipe Felipe, o fim dos casamentos dos filhos em 1992, ano que a própria rainha classificou como anos horríveis, a morte em 1997 de Diana, princesa de Gales, ex-mulher de Carlos, e as mortes de sua irmã e mãe em 2002. Isabel ocasionalmente enfrentou movimentos republicanos e pesadas críticas à família real, porém o apoio à monarquia e sua popularidade pessoal permaneceram altos até o fim da sua vida. Isabel II tem parentesco com várias casas reais da Europa. A rainha Margarida II da Dinamarca, o rei Haroldo V da Noruega, o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia, os reis eméritos Juan Carlos da Espanha e Sofia da Espanha, assim como o filho deles, o atual rei Felipe VI da Espanha, e os ex-reis da Grécia Constantino II e Ana Maria da Grécia, são todos seus primos em 3º grau, por serem descendentes da rainha Vitória do Reino Unido, trisavó de Isabel e também de seu marido, Felipe, Duque de Edimburgo. Em 6 de fevereiro de 2022, Isabel II celebrou 70 anos de reinado, sendo a única monarca britânica a celebrar o Jubileu de Platina.
A partir de 12 de junho do mesmo ano, passou a ocupar a segunda posição entre os monarcas com reinados mais longos da história, atrás apenas do rei Luís XIV, da França, este com 72 anos e 110 dias de reinado. Foi também a monarca reinante mais idosa de todos os tempos. Durante o seu reinado convidou 15 primeiros ministros a formar governo, a última lista os 2 dias antes de morrer. Isabel II morreu em 8 de setembro de 2022, no castelo de Balmoral, em Aberdeenshire, na Escócia, sendo sucedida no trono pelo filho Carlos, príncipe de Gales, como Carlos III do Reino Unido. Reinado 6 de fevereiro de 1952 a 8 de setembro de 2022. Coroação 2 de junho de 1953. Antecessor a Jorge VI. Sucessor Carlos I. Nascimento 21 de abril de 1926. Mayfair, Londres, Reino Unido. Morte 8 de setembro de 2022, 96 anos. Castelo de Balmoral, Aberdeenshire, Escócia, Reino Unido. Nome completo: PT, Isabel Alexandra Maria M. Elizabeth Alexandra Mary. Marido: Felipe, Duque de Edimburgo, c. 1947, M. 2021, descendência Carlos III do Reino Unido. Ana, Princesa Real. André, Duque de York. Eduardo, Conde de Wessex. Casa Windsor. Pai Jorge VI do Reino Unido. Mãe Isabel Bovis-Lyon. Início de vida. Isabel foi a primeira filha do príncipe Alberto, Duque de York, e da sua mulher, Isabel Bovis-Lyon. O seu pai era o segundo filho dos reis Jorge V do Reino Unido e Maria de Teck, e a mãe a filha mais nova do aristocrata escocês Claude Bovis-Lyon, 14, Conde de Strathmore e Kingorne. Nasceu de cesariana às 2h40 min do dia 21 de abril de 1926 na casa do avô materno em Mayfair, Londres, sendo batizada a 29 de maio por Cosmolen, arcebispo de York, na capela do Palácio de Buckingham. Os padrinhos foram o rei e a rainha, o avô materno, o tio bisavô paterno, príncipe Arthur, duque de Connaught Strathearn, e a tia paterna, Maria, princesa real, e a tia materna Mary Pistone. Foi nomeada Isabel em homenagem à mãe de Alexandra como a bisavó paterna, falecida 6 meses antes, e Maria como a avó paterna. A família chamava de Lilibet. Jorge V adorava-a, e as visitas de Isabel foram creditadas pela imprensa e pelos biógrafos como um dos fatores que ajudaram na sua recuperação durante uma séria doença. Em 1929, a sua única irmã, Margarida, nasceu 4 anos depois. As duas princesas foram educadas em casa sob a supervisão da mãe e da governanta, Marion Craviford, casualmente conhecida como Cravifi. As aulas concentravam-se em história, línguas, literatura e música. Para desalento da família real, Craviford publicou em 1950 uma biografia das infâncias de Isabel e Margarida chamada The Little Princesses. O livro descreve a paixão de Isabel por cavalos e cachorros, a sua disposição metódica e a sua atitude de responsabilidade. Outros ecoaram tais observações. Winston Churchill descreveu a princesa aos 2 anos como uma figura. Ela tem um ar de autoridade e surpreendente reflexividade para uma criança. Sua prima Margaret Holmes descreveu-a como uma menina alegre, mas fundamentalmente sensível e bem comportada. Herdeira presuntiva. Durante o reinado do avô, Isabel foi a terceira na linha de sucessão ao trono, depois do tio Eduardo, príncipe de Gales, e do seu pai. Apesar do seu nascimento ter gerado grande interesse público, não era esperado que se tornasse rainha, uma vez que o príncipe de Gales ainda era jovem e muitos presumiam que se casaria e teria filhos. Jorge V morreu em 1936 e o tio ascendeu como Eduardo VIII, tendo Isabel ficado em segundo na linha de sucessão, após o pai. Mais tarde no mesmo ano, Eduardo abdicou após a proposta de casamento com Vale Simpson ter causado uma crise constitucional. Duque de York tornou-se, assim, rei, com o nome de Jorge VI, e Isabel tornou-se a herdeira presuntiva.
Se os seus pais tivessem tido um filho varão, Isabel perderia sua posição como primeira na sucessão, já que o seu irmão seria herdeiro aparente e ficaria acima dela na linha de sucessão. Isabel recebeu aulas de história constitucional com Henri Martin, vice-reitor do Eton College, tendo também aprendido francês com várias governantas francesas. Uma companhia de guias, a primeira companhia do Palácio de Buckingham, foi formada especialmente para que pudesse se socializar com meninas de mesma idade. Mais tarde Isabel viria a se matricular como guarda-marinha. Os pais viajaram pela América do Norte em 1939. Tal como em 1927, quando viajaram pela Austrália e Nova Zelândia. Isabel permaneceu em casa, uma vez que o rei achava que era muito pequena para assumir funções públicas. A criança pareceu chorosa quando seus pais partiram. Correspondiam-se regularmente, tendo realizado o primeiro telefonema real transatlântico a 8 de maio. Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido entrou na Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939. Durante a guerra, Londres foi alvo frequente de bombardeios aéreos e muitas das crianças londrinas foram evacuadas. Lord Douglas O, um visconde Ayrshire, sugeriu que as duas princesas fossem evacuadas para o Canadá, o que foi rejeitado pela rainha, que declarou: "As crianças não vão sem mim. Eu não vou partir sem o rei. E o rei nunca partirá." As princesas Isabel e Margarida permaneceram no castelo de Balmoral, Escócia, até o Natal, indo então para a casa Sandringham em Norfolk. De fevereiro a maio de 1940, viveram na pousada real, em Windsor, até mudarem para o castelo de Windsor, onde viveram pela maior parte dos 5 anos seguintes. As princesas encenaram pantomimas nos natais para ajudar o fundo de lã da rainha, que comprava fios para tricotar roupas militares. Em 1940, Isabel, então com 14 anos, fez a sua primeira transmissão de rádio durante a Children's Hour da BBC, dirigindo-se a outras crianças que haviam sido evacuadas das cidades. "Estamos tentando fazer tudo o que pudermos para ajudar os nossos valentes marinheiros, soldados e aviadores, e também estamos tentando suportar a nossa cota de perigo e tristeza da guerra. Sabemos, cada um de nós, que no final tudo ficará bem." Em 1943, aos 16 anos de idade, Isabel fez a sua primeira aparição pública sozinha ao visitar os Grenadier Guards, dos quais havia sido nomeada coronel no ano anterior. Com a aproximação dos 18 anos, a lei foi alterada para que pudesse atuar como uma de 5 conselheiros de Estado caso seu pai ficasse incapacitado ou estivesse no exterior, como durante sua visita à Itália em 1944. Isabel juntou-se ao Serviço Territorial Auxiliar em fevereiro de 1945 como segunda subalterna honorária, com o número de serviço 230. 873 treinou como motorista e mecânica, sendo promovida a comandante júnior honorária em julho. No final da guerra, no dia da vitória na Europa, as princesas Isabel e Margarida misturaram-se anonimamente com as multidões, celebrando nas ruas de Londres. Isabel mais tarde disse em uma rara entrevista que nós pedimos aos meus pais se poderíamos sair e ver nós mesmas. Lembro-me que ficamos aterrorizadas de sermos reconhecidas. Eu lembro-me de várias pessoas desconhecidas, dando os braços e caminhando por Viteal. Todos nós varridos por uma onda de felicidade e alívio. Durante a guerra, foram traçados planos para conter o nacionalismo galês, fazendo Isabel ter relações mais próximas do país de Gales. Propostas, como nomeá-la condestável do castelo de Caernarfon ou patrona da Urdgobait Simru, a Liga da Juventude Galesa, foram abandonadas por diversas razões, que incluíam o temor de associar a princesa com os objetores de consciência na Urd. Políticos galeses sugeriram fazê-la princesa de Gales no seu aniversário dos 18 anos. A ideia foi apoiada por Herbert Morrison, secretário de Estado para os Assuntos Internos, sendo porém rejeitada pelo rei, por achar que o título pertencia apenas à esposa do príncipe de Gales, e que ele sempre havia sido o herdeiro aparente. A princesa Isabel fez a sua primeira viagem internacional em 1947, acompanhando os pais pelo sul de África.
Durante a viagem, numa transmissão para toda a comunidade britânica, no seu aniversário de 21 anos, fez esta promessa. Isabel foi incluída no glossário de bar dos galeses na Stedford Nacional do país de Gales em 1946. A princesa Isabel fez a sua primeira viagem internacional em 1947, acompanhando os pais pelo sul de África. Durante a viagem, numa transmissão para toda a comunidade britânica, no seu aniversário de 21 anos, fez esta promessa: eu declaro diante de vocês que toda a minha vida, seja ela longa ou curta, será dedicada ao seu serviço e ao serviço da nossa grande família imperial, à qual todos nós pertencemos. Casamento. Isabel conheceu o futuro marido, o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca, em 1934, e depois em 1937 Isabel e Filipe eram primos de segundo grau através do rei Cristiano IX da Dinamarca, e de terceiro grau através da rainha Vitória. Depois de mais um encontro em julho de 1939 no Real Colégio Naval de Dartmouth, Isabel, então com apenas 13 anos de idade, afirmou que se havia apaixonado por Filipe, e começaram a trocar cartas. Isabel, então com apenas 13 anos de idade, afirmou que se havia apaixonado por Filipe, e começaram a trocar cartas. O noivado foi anunciado oficialmente em 9 de julho de 1947. O casamento não ocorreu sem controvérsia, uma vez que Filipe não tinha nenhuma situação financeira, era estrangeiro, embora sendo cidadão britânico e tendo servido na Marinha Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, e tinha irmãs casadas com nobres alemães com ligações nazis. Crawford escreveu que alguns dos conselheiros do rei não o achavam bom bastante para ela. Era um príncipe sem casa ou reino. Alguns dos jornais tocaram longas e altas odes sobre as origens estrangeiras de Filipe. Algumas biografias posteriores da mãe de Isabel relatam que ela inicialmente era contra a união, inclusive chamando Filipe de Huno. Entretanto, mais tarde contou ao biógrafo Thibaut que o príncipe era um cavalheiro inglês. Antes do casamento, Filipe renunciou aos títulos gregos e dinamarqueses, convertendo-se da ortodoxia grega para o anglicanismo e adotando o estilo de Tenente Filipe Mountbatten, tomando o sobrenome da família britânica da sua mãe. Pouco antes do casamento, foi criado Duque de Edimburgo, recebendo o estilo Sua Alteza Real totalmente das devastações da guerra. Isabel pediu que o vestido de noiva, desenhado por Norman Atnell, fosse comprado com senhas de racionamento no pós-guerra. Não era aceitável que os parentes alemães do Duque, incluindo as suas 3 irmãs, fossem convidados para o casamento no pós-guerra. Não era aceitável que os parentes alemães do Duque, incluindo as suas 3 irmãs, fossem convidados para o casamento. O Duque de Windsor, antigo rei Eduardo VIII, também não foi convidado. Isabel deu à luz seu primeiro filho, o príncipe Carlos, a 14 de novembro de 1948. Um mês depois, o rei emitiu cartas patente, permitindo que os filhos deles usassem o estilo e título de um príncipe ou princesa real, que de contrário não teriam direito, já que o seu pai já não era príncipe. A segunda criança, a princesa Ana, nasceu em 1950. Depois do casamento, o casal alugou o Viglesham Moor, perto do castelo de Windsor, até 4 de julho de 1949, quando passaram a residir na Clarence House em Londres. Em vários momentos, entre 1949 e 1951, Filipe foi colocado em serviço na colônia da Coroa de Malta, como oficial da Marinha Britânica. Filipe e Isabel viveram intermitentemente por meses no lugarejo de Guardamana, na Vila Guardamangia, a casa alugada do tio do Duque Louis Mountbatten, tendo as crianças permanecido na Inglaterra. Reinado. A saúde de Jorge VI foi piorando ao longo de 1951, tendo Isabel o representado em vários eventos públicos. O seu secretário particular, Martin Charteris, carregou um rascunho de uma declaração de ascensão na visita dela pelo Canadá e o encontro com o presidente Harry S. Truman em Washington, D.C. Caso o rei morresse durante a viagem no início de 1952, Isabel e Filipe partiram em uma viagem pela Austrália e Nova Zelândia, no caminho parando no Quênia. Em 6 de fevereiro, quando o casal voltou para sua casa queniana depois de passarem a noite no Tretops Hotel, chegou a notícia da morte do rei.
Filipe contou as notícias à nova rainha Charteris, perguntou qual nome régio ela gostaria de usar, com a nova monarca respondendo: meu próprio, é claro, qual outro? Ela foi proclamada rainha por seus reinos e o séquito real voltou para o Reino Unido. Ela e o Duque de Edimburgo mudaram-se para o Palácio de Buckingham. Com a ascensão de Isabel, parecia provável que a casa real passaria a ter o nome de seu marido, transformando-se na Casa de Mountbatten, seguindo a tradição da esposa assumindo o sobrenome do marido após o casamento. O primeiro-ministro Winston Churchill e a rainha Maria de Teck eram a favor de manter a Casa de Windsor. Assim, em 9 de abril de 1952, Isabel publicou uma declaração dizendo que Windsor continuaria a ser o nome da casa. Filipe reclamou: sou o único homem no país que não pode dar seu nome aos próprios filhos. Em 1960, depois da morte de Maria em 1953 e a renúncia de Churchill em 1955, o sobrenome Mountbatten-Windsor foi adotado para os descendentes de linhagem masculina de Filipe e Isabel, que não possuem títulos reais. Durante as preparações para a coroação, a princesa Margarida contou à irmã que desejava se casar com Peter Townshend, um divorciado, 16 anos mais velho e com 2 filhos do casamento anterior. Isabel pediu para que eles esperassem por 1 ano. Nas palavras de Charteris, a rainha era naturalmente simpática com a princesa, mas acho que ela pensou, ela esperava, que com o tempo o caso iria esgotar-se. Os principais políticos eram contra a união e a igreja anglicana não permitia novos casamentos depois de um divórcio. Se Margarida casasse no civil, ela renunciaria seus direitos na sucessão. Eventualmente, ela decidiu abandonar os planos com Townshend. A princesa se casou com Anthony Armstrong Jones em 1960, criado conde de Snowdon no ano seguinte. Eles divorciaram-se em 1978 e Margarida não se casou mais. A coroação ocorreu normalmente, como planejado, no dia 2 de junho de 1953, apesar da morte de Maria de Teck em 24 de março. Como ela havia pedido antes de morrer, a coroação ocorreu normalmente, como planejado, no dia 2 de junho de 1953, apesar da morte de Maria de Teck em 24 de março. Como ela havia pedido antes de morrer, seu vestido de coroação foi desenhado por Norman Hartnell, seguindo suas instruções, bordado com os emblemas florais dos países da Commonwealth: a rosa de Tudor inglesa, o cardo escocês, o alho português, o trevo irlandês, a acácia australiana, a folha de bordo canadense, a samambaia prateada neozelandesa, a protea sul-africana, a flor de lótus pela Índia e Ceilão e o trigo, algodão e juta paquistaneses. Evolução da Commonwealth. Durante sua vida, Isabel testemunhou a contínua transformação do Império Britânico na Commonwealth de Nações. Na época de sua ascensão em 1952, seu papel como chefe de Estado de vários estados independentes já estava estabelecido. A rainha e o Duque de Edimburgo embarcaram em uma viagem de 6 meses entre 1953 e 1954 ao redor do mundo. Ela se transformou na primeira monarca da Austrália e Nova Zelândia a visitar essas nações. Durante as visitas, as multidões eram imensas. Estima-se que 3/4 da população australiana da época foi vê-la. Isabel realizou visitas oficiais a vários países durante seu reinado, sendo a chefe de Estado que mais viajou em toda a história. Guy Mollet, primeiro-ministro francês, e Sir Anthony Eden, primeiro-ministro britânico, discutiram em 1956 a possibilidade da França entrar na Commonwealth. A proposta nunca foi aceita e no ano seguinte a França assinou o Tratado de Roma, que estabelecia a Comunidade Econômica Europeia, precursora da União Europeia. Os 2 países invadiram o Egito em novembro de 1956 em uma tentativa mal sucedida de capturar o Canal de Suez. Lord Mountbatten afirmou que a rainha foi contra a invasão, algo que Eden negou. Eden acabou renunciando 2 meses depois. A falta de um mecanismo formal dentro do Partido Conservador para escolher um líder significou que a rainha decidiria quem formaria um novo governo. Eden recomendou que ela consultasse Lord Robert Gascoigne Cecil, 5 Marquês de Salisbury e Lord Presidente do Conselho.
Lord Salisbury e Lord David Masville Fife, um visconde Kilmuir e Lord Chanceler, consultaram o gabinete britânico, Churchill e o presidente da oposição, fazendo com que Isabel nomeasse sua escolha. Harold Macmillan. A crise de Suez e a escolha do sucessor de Eden em 1957 foram as primeiras críticas pessoais que a rainha enfrentou. Lord John Greig, Barão Altrincham, a acusou de estar fora de sintonia em uma revista que o próprio era dono, e editor Altrincham foi denunciado por figuras públicas e fisicamente atacado por um membro do povo indignado com seus comentários em 1963. 6 anos depois, Macmillan renunciou e aconselhou Isabel a nomear Alec Douglas Home, Conde de Home, como primeiro-ministro, algo que ela seguiu. A rainha foi criticada novamente por nomear um primeiro-ministro, seguindo o conselho de um pequeno grupo de políticos, ou de um único. Os conservadores adotaram um mecanismo formal para a eleição de um líder em 1965, aliviando assim o envolvimento de Isabel. Ela visitou os Estados Unidos novamente em 1957, onde discursou para a Assembleia Geral das Nações Unidas em nome da Commonwealth. Na mesma viagem, ela abriu o 23 Parlamento canadense, tornando-se a primeira monarca do Canadá a abrir uma sessão parlamentar 2 anos depois. Apenas em sua função de rainha do Canadá, ela revisitou os Estados Unidos e o Canadá, descobrindo ao desembarcar em St. John's, Terra Nova e Labrador, que estava grávida de seu terceiro filho. Isabel viajou em 1961 pelo Chipre, Índia, Paquistão, Nepal e Irã em uma visita a Gana no mesmo ano. Ela ignorou os temores por sua segurança, mesmo com seu anfitrião o presidente Kwame Nkrumah, que a havia substituído como chefe de Estado, sendo alvo de assassinos. Harold Macmillan escreveu: a rainha tem estado absolutamente determinada o tempo todo. Ela está impaciente em relação à atitude de tratá-la como uma estrela de cinema. Ela é realmente o coração e estômago do homem. Ela ama seu dever e os meios para ser uma rainha. Antes de uma viagem em 1964 por partes de Quebec, a imprensa relatou que extremistas dentro do movimento pela independência de Quebec estavam planejando seu assassinato. Nenhum atentado ocorreu, porém estourou um tumulto enquanto Isabel estava em Montreal. Foi salientada sua calma e coragem diante da violência. Isabel visitou o Brasil em 1968 durante 11 dias, como parte de um programa de integração econômica com a América Latina, tendo sido recebida pelo presidente Arthur da Costa e Silva e discursado no Congresso Nacional. As gravidezes de Isabel em 1959 e 1963 dos príncipes André e Eduardo foram as únicas ocasiões, durante seu reinado, que ela não realizou a cerimônia de abertura do parlamento. Realizar cerimônias tradicionais. Ela também criou novas práticas. Seu primeiro encontro com membros ordinários do povo ocorreu durante uma visita à Austrália e Nova Zelândia em 1970. As décadas de 1960 e 1970 viram a descolonização da África e Caribe. Mais de 20 países ganharam sua independência do Reino Unido como parte de uma transição planejada para o governo autônomo. Porém, em 1965, Ian Smith, primeiro-ministro da Rodésia, foi de encontro aos movimentos em direção a um governo majoritário e declarou independência unilateral do Reino Unido, enquanto ainda expressava sua lealdade e devoção a Isabel. Apesar dela tê-lo dispensado em uma declaração formal e a comunidade internacional ter aplicado sanções contra a Rodésia, o regime de Smith sobreviveu por mais de uma década. O primeiro-ministro Edward Heath aconselhou a rainha em fevereiro de 1974 a convocar uma eleição geral no meio de sua viagem pelo Círculo do Pacífico Austronésio, forçando sua volta para a Inglaterra. A eleição resultou em um parlamento dividido. Os conservadores de Heath não eram a maioria, porém poderiam permanecer no poder se formassem uma coligação com os liberais.
Ela renunciou apenas quando as discussões da coligação não chegaram em nenhum acordo. Então Isabel pediu para que Harold Wilson, líder da oposição e pertencente ao Partido Trabalhista, formasse um governo. No ano seguinte, no auge da crise constitucional australiana, o primeiro-ministro Gough Whitlam foi dispensado de seu cargo pelo governador-geral Sir John Kerr, logo depois do Senado controlado pela oposição ter rejeitado as propostas orçamentárias de Whitlam. Já que o primeiro-ministro tinha a maioria na Câmara dos Representantes, o presidente da Câmara Gordon Shultz apelou para que a rainha revertesse a decisão de Kerr. Isabel se recusou, afirmando que não interferiria em decisões que a Constituição da Austrália reserva ao governador-geral. A crise alimentou o movimento republicano australiano. Jubileu de Prata. Isabel comemorou em 1977 o Jubileu de Prata de sua ascensão. Festas e eventos ocorreram por toda a Commonwealth, muitos coincidindo com suas viagens pela Grã-Bretanha e seus outros reinos. As celebrações reafirmaram a popularidade da rainha, apesar da cobertura negativa praticamente coincidente da imprensa da separação da princesa Margarida de seu marido no ano seguinte. Isabel recebeu no Reino Unido uma visita oficial do ditador comunista romeno Nicolae Ceausescu e sua esposa Helena. Apesar de, em particular, ela acreditar que o casal tinha sangue nas mãos, 1979 veio com dois grandes golpes. O primeiro foi a descoberta que Anthony Blunt, ex-agrimensor real, era um espião comunista. O segundo foi o assassinato de Louis Mountbatten pelo IRA. De acordo com Paul Martin, Sr., a rainha estava preocupada no final da década de 1970 que a coroa tinha pouco significado para Pierre Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá. Tony Benn afirmou que Isabel considerava que Trudeau era bastante decepcionante. Seu suposto republicanismo parecia ser confirmado por suas palhaçadas, como escorregar pelos corrimãos do Palácio de Buckingham e fazer piruetas atrás da rainha em 1977, além da remoção de vários símbolos reais canadenses durante seu mandato. Os políticos canadenses enviados a Londres em 1980 para discutir patriação da Constituição do Canadá descobriram que Isabel estava melhor informada que qualquer outro político ou burocrata britânico. Ela estava particularmente interessada na falha do projeto de lei C-60, que teria afetado seu papel como chefe de Estado. A patriação removeu o papel do parlamento britânico na Constituição canadense, porém a monarquia foi mantida. Trudeau disse em suas memórias que a rainha era a favor de suas tentativas para reformar a Constituição e que ficou impressionado pela graça que ela exibia em público e a sabedoria que ela mostrou, em particular, década de 1980, durante a cerimônia do Trooping the Colours de 1981 e 6 semanas antes do casamento de Carlos, príncipe de Gales, e de Anna Spencer. 6 tiros foram disparados em Isabel a curta distância, enquanto ela cavalgava pelo Thames com seu cavalo Burmese. A polícia mais tarde descobriu que os tiros eram de festim. Marcus Sargeant, o atacante de 17 anos, foi sentenciado a 5 anos de prisão, porém foi solto depois de 3. Compostura e habilidade da rainha ao controlar sua montaria foram muito elogiadas. Em 14 de outubro de 1981, a rainha Isabel II de visita à Nova Zelândia. Enquanto desfila numa parada automóvel, Christopher John Lewis, 17 anos, pega numa espingarda e aponta à rainha. Dispara e falha. A polícia disse aos jornalistas que o adolescente tinha disparado numa estrada próxima. Christopher John Lewis continuou a planear ataques à família real, mas nunca foi condenado por traição ou tentativa de traição. Morreu na prisão em 1997. Entre abril e setembro de 1982, Isabel permaneceu ansiosa e ao mesmo tempo orgulhosa de seu filho príncipe André, que estava servindo nas forças britânicas durante a Guerra das Malvinas. No dia 9 de julho, ela acordou em seu quarto no Palácio de Buckingham e descobriu um intruso, Michael Fagan, no mesmo aposento.
Permanecendo calma e através de 2 chamadas para a central de polícia do palácio, Isabel conversou com Faca enquanto ele sentava na beirada de sua cama até a ajuda chegar 7 minutos. Depois ela recebeu o presidente americano Ronald Reagan no castelo de Windsor em 1982 e visitou o rancho del Cielo em 1983, porém ficou brava quando sua administração não a informou sobre a invasão de Granada, um de seus reinos caribenhos. O grande interesse da mídia nas opiniões e vida particular da família real durante a década de 1980 levou a uma série de histórias sensacionalistas na imprensa, das quais nem todas eram inteiramente verdade, como Kelvin Mackenzie, editor do T1, disse à sua equipe: "Dê-me um respingo dos reais no domingo para segunda-feira. Não se preocupem se não for verdade, contanto que não haja muito alarde sobre isso." Depois o editor Donald Trelford escreveu em 21 de setembro de 1986 no The Observer que a novela real chegou em tal nível de interesse público que a fronteira entre fato e ficção perdeu-se de vista. Não é apenas que alguns jornais não checam seus fatos ou aceitam negativas. Eles não ligam se as histórias são verdadeiras ou não. Foi relatado, mais notavelmente pelo The Sunday Times de 20 de julho, que Isabel estava preocupada que as políticas econômicas da primeira-ministra Margaret Thatcher fomentavam divisões sociais, além de estar alarmada com o elevado desemprego, uma série de tumultos, a violência da greve de mineiros e as recusas de Thatcher de aplicar sanções contra o regime apartheid da África do Sul. As fontes dos rumores incluíam o ajudante real Michael Shea e Shridath Rampal, secretário-geral da Commonwealth, porém Shea afirmou que suas colocações foram tiradas de contexto e embelezadas pela especulação. A primeira-ministra supostamente disse que a rainha votaria pelo Partido Social Democrático. Seus oponentes políticos, John Campbell, biógrafo de Thatcher, afirmou que a reportagem era um pedaço de travessura jornalística, desmentindo os relatos de animosidade entre elas. Thatcher mais tarde transmitiu sua admiração pessoal por Isabel e depois dela ter sido substituída como primeira-ministra por John Major, a rainha entregou 2 honras a Thatcher como presente pessoal: nomeações à Ordem de Mérito e à Ordem da Jarreteira. O ex-primeiro-ministro canadense Brian Mulroney disse que Isabel foi a força de bastidores para encerrar o apartheid na África do Sul. No Canadá em 1987, Isabel pronunciou publicamente seu apoio ao controverso Acordo Meeschlack, provocando críticas de oponentes das emendas constitucionais, incluindo Pierre Trudeau. No mesmo ano, o governo eleito de Fiji foi deposto por um golpe militar. Como monarca de Fiji, Isabel apoiou as tentativas do governador-geral Ratu Sitpinaya Ganilau para afirmar o poder executivo e negociar um acordo. Sitiveni Rabuka, líder do golpe, depôs Ganilau e declarou o país como uma república. O sentimento republicano cresceu no Reino Unido no início de 1991 por causa das estimativas da imprensa sobre a fortuna da rainha, que foram contrariadas pelo palácio, e relatos dos casos e problemas conjugais dentre os membros família real. O envolvimento de alguns reais na programa The Grant Knot Tournament foi ridicularizado e Isabel virou alvo de sátiras. Década de 1990. Logo depois do fim da Guerra do Golfo em 1991, Isabel se tornou a primeira monarca britânica a discursar para uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos. Em um discurso no dia 24 de novembro de 1992 para marcar os 40 anos de sua ascensão, Isabel chamou 1992 de seu anos horríveis, significando o ano horrível. Em março, seu segundo filho, príncipe André, duque de York, se separou de sua esposa Sarah Ferguson. Em abril, sua filha Ana, princesa real, divorciou-se de seu marido Mark Phillips durante uma visita oficial à Alemanha. Em outubro, manifestantes em Dresden jogaram ovos nela e em novembro, um grande incêndio atingiu o castelo de Windsor.
A monarquia passou a sofrer críticas cada vez maiores e escrutínio público. Isabel afirmou em um discurso excepcionalmente pessoal que qualquer instituição deve esperar críticas, porém sugeriu que isso fosse feito com um toque de humor, gentileza e compreensão. João Major anunciou 2 dias depois reformas nas finanças reais que estavam sendo planejadas desde o ano anterior, incluindo que a rainha passasse a pagar imposto de renda pela primeira vez em 1993 e uma redução de sua lista civil. Carlos, príncipe de Gales, e sua esposa Diana Spencer se separaram formalmente em dezembro. O ano terminou com Isabel processando Tesson por violação de direitos autorais, quando o jornal publicou o texto de sua mensagem anual de Natal 2 dias antes da transmissão. A publicação foi forçada a pagar as despesas legais da rainha e doar 200 mil libras para a caridade. As revelações públicas sobre os detalhes do casamento de Carlos e Diana continuaram nos anos seguintes, mesmo com o apoio ao republicanismo estando no seu mais alto nível em décadas. Ele permaneceu um ponto de vista minoritário e Isabel manteve altos índices de aprovação. As críticas eram centradas na própria instituição da monarquia e na família real ao invés das próprias ações e comportamentos da rainha. De se consultar com Felipe Major, o arcebispo George Carey e seu secretário pessoal Robert Fellows, Isabel escreveu a Carlos e Diana em dezembro de 1995, dizendo que o divórcio era algo desejado. Ocorreu a morte de Diana, princesa de Gales, no dia 31 de agosto de 1997, um ano depois do divórcio. A rainha estava de férias com seu filho e netos no castelo de Balmoral. Guilherme e Henrique, os filhos de Diana, queriam ir à igreja. Então Isabel e Felipe os levaram naquela manhã. Depois dessa única aparição pública, a rainha e o duque blindaram seus netos por 5 dias do enorme interesse da imprensa, permanecendo em Balmoral, onde poderiam lamentar. Em particular, o povo britânico ficou consternado pela reclusão da família real e o fato que a bandeira não foi hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham. Pressionada pela reação hostil, Isabel concordou como uma transmissão ao vivo para o mundo ao voltar para Londres em 5 de setembro, um dia antes do funeral de Diana. Na transmissão, ela expressou admiração por Diana e seus sentimentos como avó pelos netos Guilherme e Henrique. Grande parte da hostilidade pública desapareceu. Jubileu de Ouro. Isabel celebrou em 2002 seu Jubileu de Ouro. Sua irmã e mãe morreram em fevereiro e março respectivamente, com toda a imprensa especulando se o jubileu seria um sucesso ou fracasso. Ela novamente realizou várias viagens por seus reinos, começando pela Jamaica em fevereiro, onde chamou de memorável o banquete de despedida após uma queda de energia na King's House, a residência oficial do governador-geral. Como em 1977, houve festas nas ruas, eventos comemorativos e monumentos nomeados em homenagem à ocasião. Milhões de pessoas compareceram a cada um dos 3 dias principais de celebração em Londres, com o entusiasmo demonstrado por Isabel sendo muito maior que vários jornalistas haviam previsto. Apesar de sempre ter gozado de boa saúde, ela realizou uma laparoscopia nos joelhos em 2003. Em outubro de 2006, Isabel não pôde comparecer à abertura do Emirates Stadium por causa de dores musculares nas costas que a estavam incomodando por todo o verão. O The Daily Telegraph reportou em maio de 2007 a partir de fontes anônimas que Isabel estava exasperada e frustrada pelas políticas do primeiro-ministro Tony Blair, que ela demonstrou preocupação pelas forças armadas do Reino Unido sobrecarregadas no Iraque e Afeganistão, e que tinha levantado preocupações sobre questões rurais e do campo com Blair repetidas vezes. O The Daily Telegraph reportou em maio de 2007 a partir de fontes anônimas que Isabel estava exasperada e frustrada pelas políticas do primeiro-ministro Tony Blair, que ela demonstrou preocupação pelas forças armadas do Reino Unido sobrecarregadas no Iraque e Afeganistão, e que tinha levantado preocupações sobre questões rurais e do campo com Blair repetidas vezes. A rainha fez a primeira visita oficial de um monarca britânico à República da Irlanda em maio de 2011, após um convite da presidente Mary McAleese. As autoridades irlandesas desmantelaram um atentado à bomba que visava a vida de Isabel II.
Donald Billings colocou uma bomba caseira dentro de um carro e espalhou outras bombas falsas pelo castelo de Dublin, onde a rainha seria recebida pela. Billings foi condenado a 8 anos e meio de cadeia por posse de explosivos e ameaça à bomba. Isabel discursou para as Nações Unidas uma segunda vez em 2010, novamente em sua capacidade como Rainha dos Reinos da Commonwealth. Sua chefe Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, a apresentou como uma âncora para nossa era. Durante sua visita a Nova York, que ocorreu depois de uma viagem pelo Canadá, ela oficialmente inaugurou um jardim memorial para as vítimas britânicas dos ataques de 11 de setembro de 2001. Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, a apresentou como uma âncora para nossa era. Durante sua visita a Nova York, que ocorreu depois de uma viagem pelo Canadá, ela oficialmente inaugurou um jardim memorial para as vítimas britânicas dos ataques de 11 de setembro de 2001. Jubileu de Diamante Além. O Jubileu de Diamante de Isabel em 2012 marcou 60 anos de sua ascensão ao trono real, com celebrações ocorrendo por todos seus reinos, pela Commonwealth Além. Em mensagem publicada no dia da ascensão, ela afirmou: "Neste ano especial, enquanto novamente me dedico ao seu serviço, espero que todos nos lembremos do poder da união e da força de convocação da família, amigos e boa vizinhança. Também espero que este ano de jubileu seja uma época para agradecer os grandes avanços que foram feitos desde 1952 e para olhar ao futuro com a cabeça limpa e coração caloroso." Ela e Felipe realizaram grandes viagens pelo Reino Unido, enquanto seus filhos e netos embarcaram em viagens reais pelos países da Commonwealth. Em seu nome, faróis do jubileu foram acesos pelo mundo. Em 4 de junho, a rainha abriu as Olimpíadas de Verão de 2012 em 27 de julho e as Paralimpíadas em 29 de agosto em Londres, tornando-se a primeira chefe de Estado a abrir 2 Jogos Olímpicos em 2 países diferentes. Ela também abriu os Jogos de 1986 em Montreal. 161 para os Jogos de Londres. Isabel interpretou si mesma em um curta-metragem, parte da cerimônia de abertura, junto com Daniel Craig como James Bond. Em 4 de abril de 2013, ela recebeu um prêmio BAFTA honorário por sua patronagem à indústria do cinema, sendo chamada na cerimônia de a mais memorável Bond Girl até hoje. Isabel se tornou em 18 de dezembro de 2013 na primeira soberana britânica a comparecer a uma reunião de gabinete em tempos de paz desde o rei Jorge III do Reino Unido em 1781. Isabel foi admitida no King Edward VI Hospital Sister Agnes em 3 de março de 2013 para avaliação como uma precaução depois de desenvolver sintomas de gastroenterite. Ela recebeu alta e voltou ao Palácio de Buckingham no dia seguinte por causa de sua idade avançada. A necessidade de limitar suas viagens, a rainha não compareceu ao bienal encontro dos chefes de governo da Commonwealth, que ocorreu em novembro de 2013 no Sri Lanka. Foi a primeira vez desde 1973 que ela não foi ao encontro. Isabel foi representada na reunião por seu filho e herdeiro, Carlos. Isabel era a monarca de maior longevidade e a de reinado mais longo na história do Reino Unido, superando a rainha Vitória do Reino Unido em 9 de setembro de 2015. Era também a chefe de Estado há mais tempo no cargo, tendo alcançado essa posição em outubro de 2016 após a morte do rei Bhumibol Adulyadej da Tailândia. Ela não pretendia abdicar. Segundo atentado, no dia 25 de dezembro de 2021, um jovem de 19 anos invadiu o Palácio Real, mascarado com capuz e segurando uma besta, dizendo que iria tentar matar a rainha com o objetivo de vingança. Foi capturado e encaminhado para um hospital psiquiátrico, por pouco não chegando a se encontrar com a rainha. Segundo o jornal The Mirror, o jovem se chama Jaswant Singh Chahil. Morte. Em 8 de setembro de 2022, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha estava sob supervisão médica em Balmoral, após os médicos expressarem preocupação. A declaração dizia: após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica.
A rainha permanece confortável em Balmoral. Os 4 filhos da rainha, juntamente com suas noras, e o príncipe William e o príncipe Harry, viajaram para ficar com ela. A morte foi confirmada horas depois. Percepção pública e personalidade. Uma vez que Isabel raramente concedia entrevistas, pouco se sabe sobre as suas opiniões pessoais. Como monarca constitucional, não expressava as suas próprias opiniões políticas de maneira pública. A rainha tinha um grande sentimento de dever cívico e religioso e levava muito a sério o juramento da coroação, além do papel religioso oficial como governadora suprema da estabelecida Igreja Anglicana. Isabel cultuava pessoalmente tanto com essa igreja, como com a Igreja da Escócia. Isabel demonstrou apoio a diálogos interreligiosos com líderes de outras igrejas e religiões, incluindo 5 papas: Pio XII, João Chiei, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Uma nota pessoal sobre a sua fé frequentemente aparecia nas suas transmissões anuais da mensagem real de Natal para toda a Commonwealth, como em 2000, quando falou sobre a significância teológica do milênio, marcando o 2º aniversário do nascimento de Jesus Cristo. Para muitos de nós, nossas crenças são de importância fundamental. Para mim, os ensinamentos de Cristo e minha própria responsabilidade pessoal diante de Deus fornecem uma estrutura em que tento levar a minha vida. Eu, como muitos de vocês, alcancei grande conforto em tempos difíceis a partir das palavras e exemplos de Cristo. A rainha era patrona de mais de 600 organizações e instituições de caridade. Os seus principais interesses de lazer incluíam equitação e cachorros, especialmente os seus Welsh Corgis Pembroke. O seu amor por corgis começou em 1933, com Doki, o primeiro corgi pertencente à sua família. Foram ocasionalmente testemunhadas cenas de uma vida caseira relaxada e informal. Isabel e a sua família costumavam preparar de tempos a tempos um almoço juntos. Na década de 1950, como uma jovem mulher no início de seu reinado, Isabel era representada como uma glamurosa rainha de conto de fadas. Depois dos traumas da guerra, era uma época de esperanças, um período de progresso e realizações anunciando uma nova era isabelina. A acusação de Lord John Grey, Barão Altrincham, de que os seus discursos soavam como os de uma pedante colegial foi uma rara crítica. Foram feitas tentativas no final da década de 1960 para retratar uma imagem mais moderna da monarquia através do documentário televisivo Royal Family e da transmissão da investidura de Carlos como príncipe de Gales em público. Isabel passou a usar sobretudos de cores sólidas e chapéus decorativos, permitindo que fosse vista facilmente em multidões. No seu jubileu de prata, as multidões e celebrações estavam genuinamente entusiásticas. No entanto, ao longo da década de 1980, aumentaram as críticas contra a família real, ao mesmo tempo que as vidas pessoais de Isabel e seus filhos passaram a ser escrutinadas pelos média. Sua popularidade chegou ao ponto mais baixo na década de 1990. Sob pressão da opinião pública, a rainha passou a pagar imposto sobre o rendimento pela primeira vez, e o Palácio de Buckingham foi aberto ao público. O descontentamento com a monarquia alcançou o ponto mais alto com a morte de Diana Spencer. Apesar da popularidade pessoal de Isabel e o apoio à monarquia terem se recuperado depois da transmissão 5 dias depois, o referendo feito em novembro de 1999, na Austrália, sobre o futuro da monarquia australiana foi a favor de sua retenção, ao invés de um chefe de Estado eleito indiretamente. Sondagens no Reino Unido em 2006 e 2007 revelaram grande apoio a Isabel, e referendos no Tuvalu em 2008 e São Vicente e Granadinas em 2009 recusaram propostas para tornarem-se repúblicas. Isabel foi retratada durante o seu reinado em vários meios por muitos artistas notáveis, incluindo os pintores Lucian Freud, Peter Black, Juliette Panet, Shinvishuk vulgo Roy, Terence Cuneo, Taishan Scherenberg e Pietro Annigone. Fotógrafos notáveis que retrataram a rainha incluem Cecil Beaton, Yusuf Karsh, Patrick Canson, 5 Conde de Lichfield, Terry O'Neill, Annie Leibovitz e John Svaneu. Seu primeiro retrato oficial foi da autoria de Marcus Adams. Finanças. A fortuna pessoal de Isabel tem sido alvo de especulações há anos.
A revista Forbes já estimou seu patrimônio líquido em cerca de 450 milhões de dólares em 2010. No entanto, declarações oficiais do Palácio de Buckingham em 1993 afirmaram que estimativas de 100 milhões de libras são muito exageradas. Jacques Colville, antigo secretário particular e antigo diretor do Banco da Rainha, o Cox, estimou a sua fortuna em 1971 em 2 milhões de libras, equivalente a por volta de 24 milhões nos dias atuais. A Royal Collection, que inclui obras de arte e as joias da coroa, não é propriedade pessoal de Isabel, sendo mantida em fideicomisso, assim como os palácios ocupados, como o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor, além do Ducado de Lancaster. Uma carteira de imóveis de valor estimado em 429 milhões de libras em 2013. A Casa Sandringham e o Castelo de Balmoral são propriedades pessoais da rainha. As propriedades da coroa britânica, com arrendamentos de 7,3 bilhões de libras em 2011, fideicomisso e não podem ser vendidos ou mantidos por Isabel pessoalmente. Viagens. Isabel II foi a chefe de estado mais viajada de toda a história. Visitou 110 países, quase sempre como soberana do Reino Unido, e pelo menos em 2 ocasiões também como rainha do Canadá, em 1957 e 1959, ambas tendo por destino os Estados Unidos, onde foi recebida pelo presidente Eisenhower. A rainha não tinha passaporte, uma vez que o documento é requerido em nome de Sua Majestade, logo sendo desnecessário que a rainha tenha um em sua posse. A primeira viagem internacional como monarca foi em novembro de 1953, uma visita de 2 dias ao Panamá, e a última foi em junho de 2015, quando esteve 3 dias na Alemanha, delegando esta tarefa depois no filho Carlos. O país mais visitado pela monarca foi o Canadá, onde fez 22 visitas oficiais, acompanhada pelo marido, Felipe, Duque de Edimburgo, ou pela filha, a princesa Ana. Isabel II visitou Portugal por 2 vezes. Na primeira, em 1957, durou 4 dias e o anfitrião foi Francisco Craveiro Lopes. Em 1985, esteve no país durante 5 dias, sendo recebida por Antônio Ramalho Yanes. Títulos, estilos e brasões. Títulos e estilos: 21 de abril de 1926, 11 de dezembro de 1936. Sua Alteza Real, Princesa Isabel de York, 11 de dezembro de 1936, 20 de novembro de 1947. Sua Alteza Real, a Princesa Isabel, 20 de novembro de 1947, 6 de fevereiro de 1952. Sua Alteza Real, a Princesa Isabel, Duquesa de Edimburgo, 6 de fevereiro de 1952, 8 de setembro de 2022. Sua Majestade, a Rainha Isabel mantinha vários títulos e posições honorárias por toda a Commonwealth, era soberana de muitas ordens e recebeu honrarias e prêmios por todo o mundo. Em cada um dos seus reinos possuía um título distinto que seguia a mesma fórmula: Rainha da Jamaica, e de seus outros reinos e territórios na Jamaica, Rainha da Austrália, e de seus outros reinos e territórios na Austrália, e assim por diante nas Ilhas do Canal e na Ilha de Man, que são dependências da coroa britânica e não reinos separados. Era conhecida como Duque da Normândia e Lorde de Man, respectivamente. Outros estilos incluíam defensora da fé e Duque de Lancaster. Ao conversar com a rainha, a prática era inicialmente se dirigir a ela como Your Majesty, Vossa Majestade, e depois como Mael. Brasões. De 21 de abril de 1944 até sua ascensão, o brasão de Isabel consistia em um losango com real brasão de armas do Reino Unido diferenciado por um lambel de 3 pés, o pé central tendo a rosa de Tudor e o primeiro e terceiro tendo cruz de São Jorge. Ao ascender ao trono, herdou o brasão de seu pai, esquartelado, e 4 goles, 3 leões passante guardante ouro impala, pela Inglaterra, e Lior, um leão rampante dentro de um tresur e flori contra flori goles, pela Escócia, e em azul, uma harpa or com cordas argente, pela Irlanda. Na Escócia, os quartéis e quarto são ocupados pelo leão escocês e o quartel segundo pelos leões ingleses.
Os timbres, lemas e suportes também são diferentes na Escócia. Isabel também possuía estandartes reais e bandeiras pessoais para uso no Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Bahamas e outros.